A gente vai pegando o jeito, né? Tudo bem com vocês? Tiveram um bom domingo? Então, que Jesus abençoe o nosso esforço de expandirmos o nosso entendimento sobre o amor de Deus, as leis de Deus e como isso pode transformar a nossa vida, melhorando-nos a cada dia, a cada momento, a cada minuto, a cada oportunidade. Hoje nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, um falando, outros ouvindo. Vocês se lembram que a palavra orar quer dizer falar, é de origem latina, orare, falar. Está alto, né? Tá bom. Isso, obrigado. Eu puxo aqui, ó. Aí, tá. Orare, falar. Então, quando nós falamos com Deus, nós oramos. Orar é falar. E a nossa prece, quando oramos a Deus, é falar com Deus. Já vimos isso, já lemos isso, sabemos que não se resume em repetir palavras convencionais. Para falar com Deus, nós precisamos falar com o nosso coração. E aqui, para falar com vocês, eu preciso falar com o meu coração. É o orador que ora, que fala. Então aqui eu me encontro e me apresento como alguém que quer alcançar o seu coração através do Livro dos Espíritos. Próximo e muito difícil. Mas estamos no mês espírita e o Livro dos Espíritos, ele, nessa casa eu tenho certeza, nas outras casas, durante o mês espírita, será trazido à tona para que todos tenham a oportunidade de refletir a respeito do que consta no Livro dos Espíritos. Eu elegi falar sobre o livro como um todo, dando foco nas leis morais e das leis morais trazer à tona as leis de destruição. É didático, mas é necessário comentar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E a primeira parte, que trata das causas primárias. Nas causas primárias, nós vamos encontrar Deus, matéria e espírito. É uma tríade. O fluido cósmico universal, matéria, e o princípio inteligente, espírito. Mas, aí, Deus criou o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. Então, essa mesa é feita com fluido cósmico universal. O corpo material que nós ocupamos é feito com fluido cósmico universal. Todo o planeta, tudo que nós enxergamos que é feito de matéria, é feito com essa matéria que Deus criou, fluido cósmico universal. E o princípio inteligente é o espírito, nós. Tudo bem. E a segunda parte do Livro dos Espíritos explora o mundo espírita. E no mundo espírita, a relação dos espíritos com os encarnados e dos encarnados com os espíritos. Apesar de que encarnados também é espírito, só que preso ao corpo, preso à matéria, o espírito perde uma boa parte das suas capacidades, das suas competências. E
E isso faz parte do objetivo da reencarnação, que é desenvolver o nosso intelecto e servir na obra de Deus enquanto evoluímos. Por isso Deus criou os mundos materiais para que nesses mundos nós viéssemos presos a uma matéria, a um corpo material, para desenvolvermos a nossa inteligência e a nossa capacidade moral. Dois objetivos bem simples. Enquanto desenvolvemos a nossa inteligência, nós fazemos o aprimoramento dos mundos materiais, para que eles fiquem mais bonitos e mais harmoniosos, e para que também a matéria que nós ocupamos fique igualmente mais bonita e mais harmoniosa. A fotografia, se você é uma constatação básica. Nós estamos ficando, as nossas gerações e as gerações que vêm daqui para frente ficam cada vez mais bonitos. É o aprimoramento, é o aperfeiçoamento, já faz parte. Só que nós não temos como constatar isso, a menos que a gente comece a olhar fotografia de 100, 150 anos atrás, mais ou menos quando começou a registrar a fotografia. Então dá para comparar. A turma de 100 anos atrás era bem mais feia. Hoje as moças, os moços saem mais bonitos, mais inteligentes, o brilho no olho. Então isso mostra que nós estamos fazendo a matéria ficar melhor. Toda forma e expressão de matéria fica melhor e mais bonita. Com o passar do tempo, por quê? Porque nós nos aprimoramos moralmente e nos aprimoramos, então, intelectualmente. Essas duas forças fluem na mesma direção. E por isso das encarnações, e por isso que há necessidade de explicar na segunda parte do Livro dos Espíritos, como que o mundo espiritual se comunica com o mundo material, e como nós nos comunicamos com eles, e qual a influência que eles exercem sobre nós. É importante, constatação. Na terceira parte, entra com as leis morais, que nós vamos falar sobre ela mais um pouco. E por fim, eu estou acompanhando por ali para ver se eu não começo a falar fora de hora. Um momentinho aí. Isso. Aí. Então, explicando melhor as causas primárias, o tema das causas primárias é focar em Deus. Deus como causa primária, e aí os elementos que ele cria, que é matéria e espírito. Falamos sobre isso. Nas causas primárias, exploramos o conteúdo, que é explorar a essência de Deus, a criação do universo, a distinção entre matéria e espírito e o princípio vital, que é tudo que constitui a matéria. Vamos avançar. Na segunda parte, falamos sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, é onde estudamos a origem, a natureza e a evolução dos espíritos. Mas também suas diferentes moradas e estados. E nessas diferentes moradas vamos ver que os planetas e os mundos materiais são constituídos e são povoados por espíritos nos seus mais diferentes graus de evolução. E isso é normal. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos nós estudamos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Isso é importante. É importante entender que Deus é justo e foi justo até na hora que nos criou. Se nos criou simples e ignorantes e criou todos iguais, qual é a vantagem que ele deu para cada um de nós? Nenhuma. Ok. Não deu colher de chá também? Não. Não importa pedir, não vai ter. Então,
é importante. Se ele é Deus soberanamente justo, ele não poderia ter dado para nenhum de nós qualquer vantagem. Nenhuma vantagem. Simples na forma de pensar e sem conhecimento, ou seja, ignorante. O único conhecimento que o espírito tem quando é criado é da inteligência instintiva, que ele herda dos mundos em que o princípio inteligente habitou. Então ele traz consigo todo esse conhecimento do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. E é quase normal, porque você vai comer uma planta, aquela planta ela vem do mundo mineral. Ela se transforma para o mundo vegetal. Você pode comer aquela planta que vem do mundo vegetal e entra para o mundo animal, nós. Tem um animal que come aquela planta e você come o animal. Mas nós estamos com todos os reinos atuando conosco. Você vai fazer um exame de sangue para ver como é que está o nível de cálcio, fósforo, potássio, porque são minerais. Então, esses mundos interagem conosco o tempo todo, formando o mundo material. Então, há conteúdo no mundo, da segunda parte do mundo espírita, aborda a formação dos mundos, as escalas de progresso dos espíritos, a partir de espíritos simples e ignorantes, vai para espíritos como nós. Espíritos, como nós somos? Como vocês gostariam de classificar nós que moramos no planeta Terra? Somos o quê? Espíritos simples e ignorantes já não somos, somos mais. Primitivo também não somos, nós somos um pouco mais, né? Porque primitivo já fomos. Esse planeta já foi planeta primitivo também. Temos referência disso aí. Então nós somos espíritos. Certo. Então somos espíritos em evolução. Mas isso é importante entender, porque outros planetas existem, outros mundos existem, onde outros espíritos habitam. E são muito mais adiantados que nós. E o perispírito de cada espírito é adequado ao mundo em que ele se encontra. Nesse mundo em que nos encontramos, o nosso perispírito, que também é matéria, é pesado. Em mundos mais avançados, o perispírito já é mais avançado. E a quarta parte, esperanças e consolações, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que está associado ao livro Céu e Inferno, que é um dos livros de Kardec. Então, discute as consequências das ações dos espíritos, encarnado ou desencarnado, com foco então, quais são as penas e quais são os gozos futuros. Por isso que muitas vezes nós escolhemos um curso de ação na nossa vida que pode não ser muito bem alinhado, pode ser que não esteja muito bem alinhado com os ensinamentos de Jesus, não esteja muito bem alinhado com a moral. E nós achamos que não tem problema, ninguém está vendo, eu estou fazendo. Mas se você está vendo, é suficiente, porque no seu consciente fica registrado, na sua consciência fica registrado aquele ato. Então não tem para quem esconder, não tem como esconder. Então a escolha, as escolhas infelizes que nós fazemos tem consequência na vida futura. E aí vem os penas e os gozos. Se fazemos escolhas felizes, temos gozos. Se temos escolhas infelizes, é só porque nós não somos evoluídos o suficiente, não é culpa de ninguém. Vamos evoluir, vamos chegar lá, é só uma questão de tempo. Mas também não vamos criticar, julgar e incriminar aquele que fez uma escolha infeliz. Por quê? Porque, de alguma forma, em algum momento, lá para trás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, eu já fui igual a ele.
como eu posso julgar? Isso tudo entra como decorrência do raciocínio de que existem muitas vidas, de que as penas e gozos futuras, elas devem constar, fazer parte do nosso raciocínio, das nossas escolhas do dia a dia. Então apresenta o conteúdo da quarta parte, apresenta o que acontece com o espírito após a desencarnação, abordando a reencarnação, as penas eternas. As penas eternas, que não é o caso, aqui é penas eternas no sentido didático, porque não existe penas eternas no raciocínio espírita. Aí sim, os castigos e as leis morais. Agora, as leis morais agora, que é o terceiro livro, parte onde nós estaremos focando a nossa atenção, são as leis naturais, ou lei divina. E são um conjunto de princípios universais e imutáveis que regem a dimensão moral da vida humana, ditando a busca pela felicidade e pelo progresso espiritual. As leis morais abordam os deveres do ser para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, são é um tripé, três situações muito específicas. A obrigação para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Para com o próximo, onde se configura a caridade. A caridade se estabelece nessa relação da criatura para com a outra criatura, então, a caridade. As leis morais é um guia para a reforma íntima, pois ajuda a desenvolver virtudes como a caridade, o amor. E o que são as leis morais? São leis divinas, naturais, são próprias da lei de Deus, que se manifesta tanto no mundo material, que é uma lei física, lei de química, qualquer lei da física, qualquer lei da química, qualquer lei de comportamento está amparada pelas leis naturais, as leis divinas. E as leis morais é o nosso comportamento com relação às escolhas que nós fazemos, as nossas preferências que denotam ou denunciam o grau evolutivo a que nos encontramos. Por isso que aquele que está num estágio evolutivo abaixo do nosso, ele não percebe que ele está errando. Só se você se encontra um grau acima do seu vizinho e você percebe que ele está errando, ele não se percebe como alguém que esteja errando. Faz sentido? Faz parte. Então, na lei da física, se eu derrubar isso aqui, vai cair no chão. Qual é a lei que está atuando sobre isso? A lei da gravidade. É uma lei física? É. Alguém promulgou essa lei? Não. Alguém conseguiu mudar essa lei? Não. Porque não tem como mudar. Se nós misturamos dois elementos da natureza e eles numa ligação química, numa reação química, essa reação vai acontecer de uma forma muito determinada. Não importa onde você esteja, em qualquer país que você for no planeta Terra, esse elemento vai reagir com esse elemento de uma forma muito, muito bem determinada, seguindo uma lei, seguindo uma... Acabou. Vai acontecer daquele jeito. Por quê? Porque essa reação química obedece uma lei. A física obedece uma lei. Nós nos submetemos a uma lei. Nem sempre a gente quer se submeter à lei, mas as leis morais que ditam como deveria ser o nosso comportamento, essas leis já estão escritas na nossa consciência. Ah, mas então vamos ler o Livro dos Espíritos, que é melhor, porque a gente nem lembra que essas leis estão escritas aqui, não é? Não lembra, mas quando a gente falha, a gente sabe. Puxa, errei aqui. Eu errei, eu sei que eu errei. Alguma coisa eu fiz. Então a gente sabe. Mas, lendo o Livro dos Espíritos,
Vamos entender melhor. Então, as leis são universais e imutáveis. O que quer dizer, não se limitam a povo, época. É eterna e fundamentos para a felicidade humana. E também quer dizer o seguinte, não importa em que planeta você for morar, as leis morais se aplicam a todos os planetas do mundo, do universo conhecido, compreendido por nós. São as mesmas. Então, qual é o propósito das leis morais? É servir como guia para a evolução. Nós precisamos evoluir e precisamos de um guia. É isso que ele faz. Quando praticamos a lei, as leis morais, nós nos afastamos das imperfeições e progredimos espiritualmente. Aí nós entramos com a palavra imperfeições. Imperfeições. Alguém aqui se considera imperfeito? Então, porque nós somos imperfeitos. Assim, mas por que então eu sou imperfeito se foi Deus que me criou? Porque Ele já não me criou perfeito e ponto final? Porque Ele escolheu dar as mesmas condições para todos. Então, criou todo mundo simples e ignorante. E quando você avança, a parte ignorante sua é a sua imperfeição. A parte que você já aprendeu já é parte da sua perfeição. Então, tudo que nós já aprendemos, já conquistamos, entra para o domínio da nossa perfeição. Então, nós somos perfeitamente imperfeitos ou incompletamente perfeitos. Mas, então, nós carregamos uma dose de imperfeições dentro de nós que faz parte daquelas lições, daquele aprendizado que nós ainda não realizamos. Por isso que ser imperfeito não é culpa de ninguém. Não é, além do qual não é nenhum problema. Faz parte. Se a pessoa disser, puxa, mas eu gostaria de acelerar um pouco, eu acho que eu estou patinando aqui no planeta Terra, já estou há 10 mil anos aqui, patinando, repetindo experiências, repetindo encarnações, eu gostaria de acelerar. Bom, então minha resposta para quem quer acelerar o progresso é pegar o Livro dos Espíritos. Para quê? Para ter uma referência e depois modificar-se, transformar-se, melhorar-se. Não é simples, não é fácil e nem consegue em uma única existência. Muitas vidas pela frente, mas a diferença é que se uma pessoa elege estudar, aprender para evoluir, ele já despertou, já não é uma pessoa que dorme. Nós vemos, e vemos muito, e não incluo nós que estamos aqui, mas vemos muitas pessoas na vida e na relação normal agora. Se você sair agora pela rua e ver quantos que estão aí dormindo na consciência. Eles estão acordados, estão sorrindo, estão se abraçando, estão festejando, alguma coisa eles estão fazendo, sim, mas estão dormindo. Estão dormindo para a sua realidade. E a realidade é muito simples. Nós somos espíritos em evolução. Por isso que no estudo do Livro dos Espíritos vamos entender que ele é um guia para a nossa evolução. A prática das leis permite um indivíduo afastar-se de suas imperfeições e progredir espiritualmente. Progredir espiritualmente significa que nós temos que lembrar a cada minuto do dia que nós somos espíritos. Espíritos. Não, mas eu estou nesse corpo, eu tenho essa condição, eu tenho esse RG, eu tenho esse SIC, eu tenho essa conta bancária, eu tenho esse nome, eu tenho isso. Não tem nada. Isso tudo é ilusão. Mas o que você tem? Um legado. Que legado é esse? O legado de um espírito que avança,
que progride e se esforça. Esse é o seu legado, isso é o que você tem, é isso que você é. Então, o que você está é passageiro, o que você é um espírito. Então, evoluir espiritualmente, ou progredir espiritualmente, é estar consciente, desperto, de que você realmente é espírito. Que mais as leis morais servem para combater o egoísmo? O quê? O egoísmo é identificado como a origem de muitos vícios, orgulho, ambição e inveja, sendo o dever do homem combatê-lo para alcançar a felicidade. Olha, eu tenho cachorrinhos lá em casa, alguns cachorrinhos. Eu vejo que um tem inveja do outro. Se eu agrado um, não agrado o outro, depois eles brigam. Então, a inveja nos seres menos adiantados é comum, é tempo integral, não é só de vez em quando, neles é tempo integral. Eles são animais, só não são espíritos. Mas quando nos tornamos espírito, e ainda no estágio primitivo, a inveja do espírito primitivo é igual à inveja daqueles cachorrinhos que moram lá em casa. Tudo igual. Então, se existe uma componente de inveja dentro de nós, não é para ter vergonha, é só para estar consciente de que ainda existe e que é algo que não precisa mais fazer parte do espírito, faz parte do animal. Ah, é só inveja? Não. Outros vícios, orgulho, ambição. Olha, ambição, um comportamento ambicioso, fez parte do nosso passado e não muito tempo atrás. Para sobreviver, nós tínhamos que chegar primeiro, pensar melhor que o outro. Hoje não. Para sobreviver, nós estabelecemos um sistema de troca. Você entrega sua contribuição intelectual ou sua contribuição braçal, energética, em troca de uma remuneração justa. Essa remuneração justa te permite adquirir o que você precisa para ter dignidade. Melhorou, mas há quanto tempo existe esse sistema de troca? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Como era antes? Era complicado. Então, os instintos que nos levaram, que no passado nos levaram a nos comportarmos assim, hoje não é mais necessário. Então, nós podemos ser diferentes. Nós elegemos ser diferente. E não podemos ter vergonha de ser o que somos, porque o que nós somos é o processo, e quem nos criou sabe disso. Se ele já sabe, qual é a preocupação? A nossa preocupação é nos moldarmos, nos transformarmos em algo melhor, dentro do nosso limite, cada um no seu tempo, cada um da forma que achar melhor para evoluir. Então, que mais serve as leis morais? Serve para desenvolver virtudes através dos ensinos. Agora entra a questão dos deveres. Deveres do homem. As leis morais estabelecem os deveres do homem em 3 esferas, já tínhamos falado sobre isso. Para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Os deveres do homem para com Deus: praticar a adoração, que consiste na elevação do pensamento a Deus e na comunicação com Ele por meio da oração. Então, quando falamos com Deus, nós estamos orando e nós estamos falando. Não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de sofisticação nenhuma, apenas falar. Quantas vezes por dia você vai falar com Deus? Quantas vezes por dia você vai entrar em contato com Deus?
quando nos espiritualizarmos, vamos entender que é constante essa ligação, esse contato. Qual é a obrigação para consigo mesmo? A obrigação que nós temos conosco é buscar o progresso e a evolução pessoal, aprimorando-se para despojar-se das imperfeições. Falamos sobre as imperfeições e nesse sentido, e acho que nesse sentido apenas, nós vamos encontrar na doutrina espírita esse aspecto de individualização do indivíduo. Esse é indivíduo mesmo, é individual, é o esforço do indivíduo pelo aprimoramento, pelo seu aprimoramento, pela sua transformação interior. Para com o próximo é a caridade, agir com amor, justiça e caridade. Lei da destruição. Por que eu trouxe lei da destruição para o nosso comentário? Nós vamos passar o mês todo falando sobre o livro dos Espíritos, pelo que eu entendo. Mas hoje, e aqui e agora, vamos falar sobre lei da destruição. Passar rapidinho aqui, que a lei da destruição está no livro dos Espíritos e trata da ideia de que tudo o que é destruído é, na verdade, transformado para o renascimento, para a regeneração e para o melhoramento dos seres vivos e do universo, e não é um fim absoluto. Então, a lei da destruição, ela existe para manter um equilíbrio e promover a evolução. Como é que a lei da destruição pode promover equilíbrio? Como é que a lei da destruição poderia promover evolução? Então, é uma transformação, não é uma aniquilação. A destruição é vista como um processo de transformação contínua, onde o que parece destruído se converte em novas formas de matéria e energia. Isso que nós falamos assim, um tsunami, um planeta desaparece e vira poeira, depois ele vai se transformar em planeta de novo, em outro lugar, uma supernova, que é muito mais do que nós temos aqui, enfim, porque ele vai se converter em novas formas de matéria e energia. Esse é muito bom, legal, a gente pensar, puxa, a lei de destruição é uma coisa que está lá, e eu estou aqui, ainda bem que eu estou aqui, hein? A lei de destruição está lá naquela supernova lá, foi destruída, diz assim, acabou. Não, está em outro lugar ali, não, foi ali nas... Não, aqui não tem lei de destruição, é só para lá, aqui não tem. Seria bom, né? Mas vamos ver que não é verdade, infelizmente, né? Então, finalidade evolutiva da lei da destruição, o propósito da destruição é a renovação e o melhoramento e a evolução dos seres vivos e do próprio planeta. Em Emmanuel, no livro Emmanuel, A Caminho da Luz, tem algumas referências que se encaixam na lei da destruição. Uma delas, ele conta, é quando os espanhóis chegaram na costa oeste da América do Sul, lá naquela região onde se encontravam, onde hoje é Peru, Equador, subindo até o México, lá em cima, tudo, onde viviam os astecas, no México, e os incas, mais abaixo. E eles, ao simples contato com os espanhóis, foi um contato amigável, não foi por guerra, era um contato amigável. Só o contato, eles morriam de gripe e resfriado. E então Emmanuel entra nesse assunto e ele faz a seguinte pergunta: por que Deus teria permitido, né, que o europeu chegasse nessa região onde, comparativamente aos índios aqui do Brasil, aqueles eram muito evoluídos, muito evoluídos. Por que permitiu chegar e destruir? Por que foi permitida a destruição? Afinal, foi isso que aconteceu. Aqueles que viviam naquela cultura, aquela cultura inteira foi destruída.
E por que Deus permitiu? Aí ele explica. Esse povo, essa região toda, parou de progredir há muitos milênios, já tinha parado de progredir. E um dos aspectos que denota a falta de progresso não é porque eles dominavam a agricultura, dominavam a irrigação, dominavam algumas ciências, astrologia, dominavam também, não é porque isso é ciência, porque eles não tinham ultrapassado ainda a etapa de sacrifício humano. Então a relação deles, da criatura, eles com o Criador, eles era através de sacrifício humano. É assim que eles entendiam. Então não havia mais necessidade de continuar com aquela cultura, com aquela civilização, ela foi destruída. Lei da destruição. Um exemplo simples, que vocês todos já viram isso em história. A lei da destruição traz o equilíbrio natural. A lei atua para manter o equilíbrio dinâmico do universo, regulando processos como a reprodução, para evitar desequilíbrio e garantindo a utilização dos restos para nutrição e sustento. É um pouco complexo, né? Pensar que os restos de uma civilização, o resto de qualquer coisa possa servir para nutrição e sustento, é um fato. Já acontece hoje, o dia todo, né? Quando o nosso corpo vai lá para o cemitério, ele é processado, completamente processado, redirecionado, tudo. Então, diferença entre o material e o espiritual. Essa lei se aplica aos elementos materiais, não ao espírito, que é imortal e não pode ser destruído. Que alívio, hein? Eu estava preocupado até que agora tá bom, né? O espírito não é destruído? Não pode destruir? Não. Então o que é destruído? Tudo que é de natureza material. Ok, já melhorou. E o que acontece com a lei de destruição em planetas mais evoluídos? Quanto mais evoluído o planeta, menos necessário é a lei de destruição. Quanto mais evoluído. Nós estamos há 50 anos mais de 50 anos, né? Quando deu? Está bastante tempo, em 70. Quem quer fazer as contas aí? Desde a última grande guerra mundial, nós já estamos há muito tempo sem guerra mundial. Maravilha, capaz de ficar assim e terminar assim. Talvez sim, talvez não sabemos a resposta. O que nós sabemos é que esse mundo ficou pequeno. O mundo não era pequeno naquele tempo. As pessoas entravam muito fácil nessa conversa de que tinha que ir lá matar o outro. Hoje, isso aqui, faz o mundo ficar pequeno. Muito difícil alguém sair com uma mentira que vai fazer o filho de alguém portar uma arma e ir lá dar tiro no outro, ou morrer pelo outro. Não, vai ser difícil. Mas pode ser que aconteça. Não estou dizendo. E nem é isso que está sendo preconizado. As destruições previstas, elas virá de forma diferente. Por quê? Porque é nosso desafio de natureza moral. E se nós não nos compenetrarmos na necessidade da nossa evolução, a única alternativa que restou para aqueles que nos comandam, nos educam e nos acompanham é o quê? A dor. A dor virá para aquele que se acomodou. E já não é a primeira vez que nós vemos isso na história, e talvez ainda tenhamos que ver mais algumas vezes. Mas um exemplo que a morte física é necessária para que o espírito possa renascer em novas vidas e em condições permitindo a evolução genética e a jornada do espírito. Evolução genética, falando sobre isso, hein? Nós ficamos cada vez mais bonitos e cada vez duramos mais tempo. Nosso corpo dura mais tempo, cada vez mais. As pessoas morriam com a idade média de 60 anos, 50. Na época de 1500 a 1700, por aí, a vida média era 47 anos, 48 anos, foi subindo 50 anos e não passava disso. Só recentemente, quando com Pasteur, que veio com a pasteurização das coisas, ou
o combate aos germes, bactérias, que ele entrou no mundo minúsculo, ele descobriu as bactérias, os fungos. Ele, a partir daí, a humanidade aumentou e foi aumentando a população e a nossa vida foi aumentando. Puericultura, parto, o acompanhamento da gestante, muitas contribuições para prolongar a vida, a nossa vida aqui. Mas a evolução genética. Então, ao renascermos, nós renascemos num corpo melhor, mais aperfeiçoado, mais bonito, e fazemos então essa evolução genética. E a natureza utiliza seres vivos para se alimentar e se renovar num ciclo de vida e morte constante. E isso nós vemos no reino animal, como que um animal come o outro come o outro, começa do menorzinho até o maiorzão, todos vão para a chamada cadeia alimentar. Agora, para reflexão. Como que a lei de destruição nos alcança no dia a dia? E fala, eu não estou morando na faixa de Gaza, eu não tenho que me preocupar. Eu também não moro em Israel, não tenho que me preocupar. Eu não moro na Ucrânia, por que eu tenho que me preocupar? Também não sou russo, por que eu vou me preocupar? Também não sou americano. Estou tranquilo aqui no Brasil. A lei de destruição não me pega. Vamos analisar? Só porque temos mais uns 5 minutos aí. Vamos analisar. Quando você entra numa loja, na Casa Bahia, ou qualquer uma casa aí, e compra um monte de coisa que você não precisa, aí eu preciso, você precisa então, não vamos discutir, e compra, e 36 meses para pagar, mas esse aqui 36 meses, 24 meses, 12 meses, 36 meses, quando você se dá conta, metade do seu rendimento já está empenhado. Aí acontece alguma coisa que precisa de dinheiro, você vai lá na Coopercred, algum lugar onde tem crédito, e faz um empréstimo. Mais tantos meses para pagar. Esse tipo de comportamento, eu não estou julgando, por favor, não estou julgando. Mas esse tipo de comportamento ativa a lei de destruição. Por quê? Porque você está destruindo o equilíbrio. O equilíbrio que poderia manter, pelo menos, a sua organização familiar num relativo equilíbrio. Relativo. Porque equilíbrio não existe. Relativo, sim. Poderia, mas a sua ganância, o seu orgulho, a sua ansiedade levou você a possuir algo que você só seria capaz de possuir daqui a um ano, porque vai ter que guardar o dinheiro para depois comprar à vista. Aí não pagava juro. Mas para mim ter o que eu estou tendo, eu vou demorar 5 anos? Pois é, essa seria a ideia. Você demora 5 anos, mas não paga juro para ninguém. Você não ativa a lei da destruição que vai te alcançar. Outro exemplo, que não é o caso aqui, mas também nem estou dizendo que seja. Um outro exemplo. A pessoa sai do trabalho, para num bar. Dali vai no outro bar, depois ele vai no outro bar. Aí ele chega em casa, encharcado. O que ele está fazendo? Ele está ativando a lei da destruição. Ele está ativando. Voluntariamente. Não tem recurso contra isso. A menos que ele mude comportamento. Não tem recurso. Ele vai destruir a si mesmo e vai destruir a família. Vai perder o respeito, vai perder a dignidade, talvez venha perder a esposa, não vai ter o respeito dos filhos. Ele ativou a lei da destruição. Aqueles que os espíritos encarregados de guiar a nossa encarnação, cada um de nós temos, não muitos espíritos que trabalham para guiar a nossa encarnação, para que a gente chegue no final da vida com um sucesso. Eles
Eles também têm recursos que precisam utilizar e utilizam. Nós, quando reencarnamos, nós dizemos assim: olha, na última encarnação eu falhei nesse ponto aqui. Olha, se eu chegar até lá para os 40 anos de idade e eu continuar orgulhoso do jeito que eu sempre fui, então, por favor, ativa essa parte do meu DNA, ativa. Eles vão lá com um aparelhinho eletromagnético, ativa, pronto. No dia seguinte você tem uma doença. Ele fala: quem atraiu essa doença? Você. Por quê? Porque você não mudou o teu comportamento. Então, por que eles interferiram na minha vida? Você pediu. Programa reencarnatório. Destruiu aquilo que você era, aquilo que você pensou que fosse, para que na destruição renasça um outro eu, uma outra pessoa, uma outra consciência. Ela vive conosco. A lei da destruição vive conosco o tempo todo. Não é um privilégio do pessoal lá da Ucrânia. Acontece com todos nós. Faz parte. Para nós terminarmos num tom positivo, eu espero que seja possível. Nós vamos ouvir uma música, um vídeo. Isso. Ainda bem que tem um mestre aqui em computação que essa música, antes que você comece a tocar, é preciso explicar. Pode deixar no jeito aí, mas é preciso explicar. O Livro dos Espíritos já foi, logo no começo do lançamento do livro, tinha uma ponte lá em Paris, que era a ponte dos suicidas. A pessoa subia naquela ponte, se jogava, ele não ia viver, não tinha chance. O lugar ali era para fazer isso mesmo. E então alguns espíritas começaram a deixar o Livro dos Espíritos ali. Muito tempo depois, essa pessoa se aproxima de Kardec e fala: olha, esse livro impediu que eu me suicidasse. Eu estava lá, antes já estava realmente destinado a fazer aquilo, peguei o livro e voltei para casa. Tem um outro caso de um livro que foi deixado no banco, que foi registrado na Revista Espírita. Então, foi deixado num banco na estação. E eu fui lá em Paris, fui lá na Estação do Norte, Gare du Nord, chama, Gare du Nord. Fui lá. E de fato, ainda tem algumas coisas que lembram, mas lembram muito, muito distante, muito distante. Pensei que eu poderia ver alguma coisa ali, um banco de madeira, alguma coisa mais da época do Kardec, não tinha mais, sabe? Mudou, tudo moderno. Tá bom, mas eu fui. Mas conta a história lá da pessoa que encontrou um livro. E aquele livro transformou a vida dele. E hoje nós estamos aqui, né? O Livro dos Espíritos a R$10, o Livro dos Espíritos a R$12, praticamente de graça. É só uma questão de abrir e começar a estudar. Mas eu recomendo, eu concordo. Ler Livro dos Espíritos em casa, você começa a ler e cai no sono, assim, cai dormindo mesmo, é difícil, é chato. Então, o melhor jeito de ler Livro dos Espíritos é em grupo. Forma um grupinho e começa a estudar. Aí fica gostoso. Entra numa conversa, entra numa piada, alguém fala uma vivência sobre aquilo que está sendo estudado, todo mundo fixa o conceito e assim vai indo bem. Nós estamos no nosso grupinho, vai indo bem. Então essa música foi feita, música e letra é minha, mas tudo bem, poderia ser de um outro, mas nesse caso coincidentemente é minha. E foi feita justamente para homenagear o Livro dos Espíritos e ampliar a nossa consciência. Põe no slide, senão ele não reproduz. Isso. Aí. Não.
É. Quando eu penso no quanto você ajudou nos momentos, Túmulo de Kardec. certezas, você que sempre me apoiou. Esse livro me chegou no momento em que eu estava assim, meio perdido, perambulando a vida sem entender. Você me trouxe a salvação e me ensinou a crer em Deus. Você é o livro de Kardec que encontrei no banco sem dono, na estação. Você me trouxe a salvação e me ensinou a crer em Deus. Você é o livro de Kardec que encontrei no banco sem dono, na estação. Terminamos, pessoal. Muito obrigado. Irmão, vocês.